Galera, agora o assunto vem a ser ascaridíase, verminose provocada por nemateuminto. Como assim? Ascaridíase, o nome do verme Ascaris lumbricoides, verme do tipo nemateuminto, popularmente chamado de lombriga, a tal da lombriga. Não confunda com solitária. Solitária é a tênia, teníase, lembra? A lombriga não é tão comprida quanto uma tênia. A tênia chega até 3 metros, em média. Eu até comentei com vocês, já encontraram com mais de 20 metros, né? Já a lombriga, mais ou menos uns 50 centímetros, não passa muito disso não, tá bom? Lombriga, o problema não vem a ser assim o tamanho dela, mas vem a ser o número. Às vezes dá tanta lombriga, que pode até causar obstrução intestinal. Às vezes tem que fazer até cirurgia para remover o chamado bolo de Ascaris lumbricoides. Oh, shit. Então, amigos, como é que funciona, como é que acontece essa tal de ascaridíase? Vamos ao ciclo então, do parasita. Vamos ver como é que acontece e desenvolve essa doença. O homem sendo contaminado. Como? Através da ingestão de alimentos ou água contendo ovos de Ascaris. Ingestão de água e alimentos contaminados. Frutas e verduras que não foram lavados. Água que não foi devidamente fervida ou filtrada. Aquelas noções básicas de saneamento, de higiene, né? Tranquilo? Então, o homem vai ser contaminado ingerindo os ovos de Ascaris, água e comida. E daí? O que vai acontecer? Olha só. No intestino do homem, os ovos eclodem. Os ovos vão eclodir. Casquinha do ovo quebrando, então liberação da larva. Os ovos eclodem e larvas são liberadas. Pessoal, larvas bem miudinhas, larvas de mais ou menos uns 0,2 milímetros. Larvas o quê? Pequenininhas? Mais ou menos 0,2 milímetros. Isso mesmo que você está ouvindo, está enxergando. E daí? Essas larvas, elas vão atravessar a parede intestinal, vão perfurar a parede intestinal e vão cair na circulação sanguínea. Ixi, Maria, vai dar ruim. Então, as larvas miudinhas migram para a circulação sanguínea. E depois, vão para onde? E em seguida, vão para o coração. Nossa! Vão para os pulmões e podem ir para outros órgãos também. Mas para os vestibulares, vai por mim, interessa o coração e os pulmões. Professor, na ascaridíase, Ascaris, as larvas vão passar pelo coração? Isso cai em vestibular, inclusive. Vão passar pelos pulmões? Inclusive, é lá que elas vão crescer um pouquinho. Amigos, observe aqui a continuação dessa história, a continuação dessa saga de morte e destruição. Então, nos pulmões, as larvas vão crescer. De 0,2 milímetros, elas vão crescer para mais ou menos uns
3 milímetros. Nossa, que crescimento grande, né? Enorme. É isso aí. E daí, na sequência, essas larvas, após terem crescido um pouquinho, sabe o que elas vão fazer? Elas vão subindo. Subindo por onde? Subindo pelos brônquios, subindo pela traqueia, subindo pela laringe. Vão cair na faringe. Algumas vão ser deglutidas e vão voltar para o intestino. E pode acontecer, eu já vi, ninguém me contou, tá? Pode acontecer de algumas, ao invés de descerem, elas podem subir. Subir pela faringe, se instalar na boca, no nariz. E galera, eu já vi aqui, ó, este pontinho aqui da pálpebra inferior. Já viu esse orifíciozinho? Uma vez na faculdade eu vi um pedacinho de larva de ascaris, aqui ó, nesse buraquinho, balançando bem assim. Parecia um limpador de para-brisa. Ai, professor, que comparação terrível. Fazer o quê, né? Na hora foi o que eu pensei. Ficava assim, a larvinha balançando. Então, vamos lá, vamos voltar para o vestibular. Larvas nos pulmões crescendo. Então, essas larvas, elas vão subindo pelos brônquios, traqueia e chegam de volta ao intestino. Vão ser deglutidas e vão voltar para o intestino. E daí? No intestino, elas vão amadurecer, maturação sexual. Vão acasalar, vão reproduzir. Então, nós vamos ter aqui, ó, a reprodução, o acasalamento no intestino. Vermes acasalam no intestino e a fêmea faz a postura dos ovos. E a fêmea põe ovos. O homem, então, elimina os ovos nas fezes. Homem eliminando os ovos através de suas fezes. Contaminação de quem, pessoal? Contaminação do solo. Então, contaminação do solo, contaminação da água e talvez de alimentos. Para para molhar, né, irrigar uma lavoura, uma plantação, não pode ser qualquer água. Tem que ser água de procedência também, ok? Falta de higiene, falta de saneamento básico, leva então a algumas verminoses. Por exemplo, ascaris lumbricoides. Lembrar que essas verminoses, né, a maioria delas, é bem mais comum em regiões sem o devido cuidado com o esgoto. Tranquilo? Gente, então, ó, este aqui é o chamado ciclo do ascaris lumbricoides. Verme que durante o seu ciclo passa pelo coração, passa até pelos pulmões, sobe pela traqueia, pode causar tosse, irrita, e tem essas coisinhas aí da ascaridíase. Galera, detalhezinho importante. Ô professor, nesse caso aí, quem é o hospedeiro definitivo? Quem é o hospedeiro intermediário? Jovem, você reparou que aqui não tem nada de caramujo, como na esquistossomose? Reparou que aqui não tem nada de porco nem de boi, como na Taenia solium e a saginata, respectivamente? Então, seguinte, é que ascaris, todo o seu ciclo acontece em um hospedeiro apenas. Ascaris lumbricoides consegue desenvolver o seu ciclo reprodutor em apenas um hospedeiro. Portanto, é um parasita chamado de monoxeno. Quem não sabia, quem tinha esquecido,
Então lembra agora que tem certos parasitas em que todo o ciclo acontece no hospedeiro apenas. São os parasitas classificados como monoxenos. Já aqueles parasitas que precisam de mais de um hospedeiro para completar o ciclo são os parasitas heteroxenos. Classificações da biologia. Então, ó, Ascaris é monoxeno. Já Schistosoma mansoni e Astênias são heteroxenos. Aliás, macetinho para você. Dentro dos plateumintos, dentro dos nemateumintos ou asqueumintos, só a filariose elefantíase é que é heteroxeno. Porque tem um homem e tem um mosquito que pica a pessoa. Dentro dos nemateumintos, só a filariose vai ser então com parasita heteroxeno. Porque Oxyurus, Ascaris e Ancylostomíase são parasitas monoxenos. Ok? Então, essa aí foi a ascaridíase. Aguardo vocês na próxima para a gente falar sobre ancilostomíase ou amarelão. Mais uma vez, estamos aqui, galera. Agora o assunto é ancilostomíase. E tome doença, e tome verminose. O Helder, é muita doença, é muita bactéria, muito vírus, muito verme, muito protozoário. Ô, gente, médico vai viver de quê, né? Muitas doenças, muito médico para ajudar as pessoas. É a natureza. Bom, ancilostomíase, também chamada de amarelão. Big Yellow amarelão. Por que amarelão? Galera, ancilostomíase é uma verminose causada pelo Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale. Ou então por um tal de Necator americanus. Necator americanus. Os dois vermes que provocam essa doença aqui. Agora, cá entre nós, nos vestibulares, o mais cobrado mesmo, o mais citado, é o Ancylostoma duodenale, ancilostomíase, né? O Necator americanus, às vezes é citado, mas não aparece com muita frequência, não. Mas são duas espécies, são dois vermes diferentes, ok? Galera, esse tal de Ancylostoma duodenale é um verme que apresenta na sua cabeça dentes, placas cortantes. Ele possui dentes, placas cortantes. Para cortar o que, professor? Cortar a parede intestinal da pessoa, do hospedeiro. Então ele provoca lesões na parede intestinal e, consequentemente, sangramento. Muitas vezes, um sangue já coagulado, a pessoa não percebe. Fezes bem escuras, com sangue coagulado, uma hemorragia silenciosa que muitas vezes está acontecendo. E já que a pessoa vai perder muito sangue, ela vai desenvolver, com o passar do tempo, o quê? Com o passar do tempo, ela desenvolve uma anemia. Anemia, amarelão por esse motivo. Uma verminose que provoca uma severa anemia. Anemia, consequentemente, fraqueza, indisposição. Parece que é preguiça, mas muitas vezes é a verminose na sua forma mais severa. Só lembrando, porque já caiu em vestibular, tá? Já foi assunto de várias provinhas, ancilostomíase é a doença que tem aquele tal de Jeca Tatu, a personagem criada por Monteiro Lobato. A doença do Jeca Tatu, ancilostomíase ou amarelão, né? Ele fica criticando por que não quer trabalhar, por que está sempre fraquinho. É por esse motivo, a anemia severa, tá bom? Bom, então, dando continuidade, vamos ver como é o ciclo do Ancylostoma duodenale. Como é que essa doença, então,
desenvolve. Galera, o homem vai ser contaminado. O homem vai ser contaminado como? Com larvas. Larvas do Ancylosoma duodenale. Como é que essas larvas chegaram até o homem? Já vou te contar. Quando eu fechar o ciclo, vou te explicar como é que essas larvas chegaram até o homem, tá? Mas por enquanto, vamos conversar aqui, ó. O homem contaminado com as larvas. Então, essas larvas, elas migram para a circulação sanguínea. Migram pelo sangue. Nossa, as larvas penetram na circulação sanguínea da pessoa? É isso aí. Essas larvas migram pelo sangue e podem chegar ao coração. Podem chegar ao coração, né? Botar aqui, larvas migrando pelo sangue chegam ao coração, também chegando aos pulmões, etc. Professor, estou lembrando de uma coisa. Na aula anterior, você falou sobre ascaris lumbricoides. Isso. E você disse que no caso do ascaris, as larvas também passam pela circulação sanguínea, pelo coração, pelos pulmões. Isso, jovem, mesma coisa, tá? Duas verminoses em que o parasita passa pelo sangue, chega ao coração e aos pulmões. Já caiu em vestibular. É a ascaridíase e a ancilostomíase, essas duas, tá bom? É bom lembrar. Bom, e daí? Passam por esses órgãos e as larvas vão chegar ao intestino. As larvas, em seguida, migram para o intestino. Gente, larvas chegando ao intestino vão desenvolver, vão amadurecer, vão virar vermes adultos. Então, as larvas amadurecem, maturam, crescem no intestino e originam vermes adultos, que, portanto, vão acasalar. Consequência. Então, acontece a postura, a colocação dos ovos. Postura dos ovos. Os ovos eclodem e originam larvas. Vão formar larvas. Então, o homem vai eliminar fezes contendo essas larvas. Talvez alguns ovos também. Então, o homem elimina fezes on shit contendo larvas. Larvas de Ancylosoma duodenale. E daí? Então, ó, nós vamos ter larvas. Larvas desse verme no solo e na água. Caramba, é assim? É assim. Gente, então agora, o que pode acontecer com essas larvas presentes no solo ou na água? Ambientes contaminados com fezes humanas. Mais uma vez a pergunta, cadê a rede sanitária apropriada, né? Olha só que loucura. Estas larvas, elas podem penetrar ativamente através da pele. Penetrar ativamente através da pele. De onde? Qualquer parte da pele. Mas geralmente o que fica em contato com o chão são os nossos pés. Nossa! Então, ó, penetração ativa
através da pele. Viu? Ó, é assim que o homem foi contaminado pelas larvas que depois foram para o sangue dele. Galera, as larvas penetram através da pele dos pés, né? E vão para a circulação sanguínea. Da pele dos pés direto para os vasos sanguíneos. Então, ó, depois vão fazer este caminho aqui. Beleza? Portanto, não esqueça, evitar andar descalço é uma profilaxia contra qual verminose? A ancilostomíase ou amarelão. Muito, muito importante para vestibular, tá? Uso de calçados é uma forma de prevenir contra a ancilostomíase, contra o amarelão, a doença do Jeca Tatu. Amigos, e existe uma outra forma. Qual é? Solo e água. Os alimentos também podem estar contaminados com as larvas de Ancylostoma duodenale, ok? Então, também pode ser através da ingestão de alimentos. Ingestão de água contaminada ou alimentos contaminados. Queridos alunos, aqui no quadro, então, um esqueminha representando, resumindo, como é o ciclo da ancilostomíase ou amarelão, tá bom? Detalhezinho importante para o serviço ficar completinho. Ancylostoma duodenale, ok? Bom, o ciclo está no quadro. Aliás, estou tirando, né? É o parasita que no homem provoca ancilostomíase, verminose, sangramento intestinal, grave anemia, fraqueza, adinamia, etc, etc, etc. Aqui cabe uma observação. Existe um outro verme chamado de Ancylostoma caninum. Ancylostoma caninum. Amigos, é um verme que parasita cachorro. Verme que parasita cachorro. Lembra, hospedeiro e parasita. Há uma relação de especificidade. Cada parasita apresenta hospedeiros determinados, específicos. É que nem lá na citologia. Lembra das enzimas? Enzima substrato, a antiga teoria da chave fechadura, agora em encaixe induzido. Lembra? É que o parasita, ele possui substâncias, proteínas, que reconhecem outras do hospedeiro. Há uma especificidade bioquímica entre parasita e hospedeiro. Lembra que a Taenia solium parasita o homem e o porco. O boi não. Já a Taenia saginata parasita o homem e o boi. O porco não. Lembra que na esquistossomose, o Schistosoma mansoni, ele parasita o homem e algumas espécies de caramujo, Bionfalaria e algumas outras. Não é qualquer caramujo, não. Tranquilo? Aqui é a mesma coisa. O Ancylostoma caninum é parasita de cachorro, não do homem. Mas olha só o que pode acontecer. Lembra do ciclo? O cachorro vai eliminar nas fezes larvas de Ancylostoma caninum. Aí, galera, a larva desse verme do cachorro pode penetrar no corpo humano. Ah, é, professor? Pode. Só que no corpo humano, esse verme, a larva dele, não consegue sair da pele. Não sai da pele, não vai para a circulação sanguínea, não vai chegar nem ao coração, nem aos pulmões, nem ao intestino do homem. Então não vai causar verminose no homem, não no nosso intestino, nem no nosso sangue. O que vai acontecer? A larva desse verme vai ficar na pele. Ela fica aqui, ela fica, entre aspas, zanzando, caminhando pela pele. Vai formando, tipo assim, uma ferida, lembrando um mapa. Um mapa, sim, é o chamado bicho
geográfico. Um tal de bicho geográfico. Bicho geográfico, um nome mais popular, né? Popularesco. Nos livros de faculdade é assim, ó, é a chamada larva migrans cutânea. Um nome mais científico. Larva migrans cutânea. Fica migrando pela pele. Então, vai durar aí mais ou menos uns 2, 3 meses. Depois de 2, 3 meses, a larva acaba morrendo e o problema se resolve. Às vezes dá muita coceira, muita coceira. Pode passar um remedinho para matar a larva mais rápido se estiver incomodando demais, entendeu? Então, bicho geográfico ou larva migrans cutânea é o quê? É verme de cachorro que entrou no hospedeiro errado, tá bom? Por isso, na praia, cachorro na praia, pelo menos recolha as fezes se acontecer em respeito ao seu semelhante, ok? Fezes de cachorro por aí, recolha em respeito ao próximo, é questão de respeito ao próximo e também de saúde pública, tá bom? Galera, obrigado pela atenção. Depois, outras aulinhas. Agora está faltando o quê? Oxiurus e filariose, as nossas últimas 2 verminoses. Próxima aula, abração do macrófago de novo. Gente, vamos então às últimas verminoses. As 2 últimas, agora é oxiurose e filariose. Mais 2 doenças, 2 verminoses provocadas por nemateumintos, asqueumintos, ok? Vamos começar pela oxiurose. Oxiurose, a da coceirinha, né? Oxiurose, quem é que provoca? O agente etiológico da oxiurose é o Enterobius. Enterobius vermiculares. Credo! Enterobius vermiculares. Oxiurus. Como é que alguém adquire a oxiurose? Vamos lá então. O homem vai ser contaminado através da ingestão de água e alimentos, frutas, verduras, hortaliças, água e alimentos, contendo os ovos do Enterobius vermiculares. Professor, nesse caso não são as larvas, não? Não, aqui são ovos mesmo, tá? E daí? O homem, então, ingere esses ovos e olha só, os ovos, eles eclodem no intestino delgado. Beleza? A casquinha quebra, libera a larva. Na sequência, então, as larvas, elas migram para o intestino grosso. Vão migrar para o intestino grosso, vão crescer, desenvolver e, na região do seco, acasalam. Lá no seco, isso, prezado aluno, lembra lá de sistema digestório, né? Seco, onde fica o apêndice secal, o apêndice vermiforme. É na região do seco que os vermes adultos vão acasalar, ok? Então, qual é a consequência? Acasalamento, a fêmea vai fazer a colocação, a postura dos ovos, certo? Então, ó, a fêmea faz a postura, a colocação dos ovos. Consequentemente, ovos eliminados
nas fezes. E assim, nós vamos ter a contaminação do solo. Contaminação do solo com os ovos de enteróbios vermiculares. E assim, água, alimentos contaminados. Mais uma verminose que é bastante comum em regiões que não têm o devido tratamento ao esgoto, não tem a rede sanitária apropriada. Mais uma vez, aquela profilaxia clássica, né? Consumir apenas água fervida ou filtrada. Lavar os alimentos bem antes de consumi-los. Evitar molhar plantações, verduras, hortaliças, frutas, com água contaminada com dejetos humanos. O basicão de saúde e bom senso, né, pessoal? Detalhe, galera, acontece que os ovos do enteróbios vermiculares podem ficar grudados na região anal, perianal, e causam uma irritação, o que provoca bastante coceira. Um sintoma bem característico de oxiurose é a coceira na região anal. E essa coceira tem uma consequência, ainda mais em crianças, principalmente crianças, mas não só elas, tá? Qual é? É que muitas vezes a pessoa se coça porque coça demais, né? A pessoa se coça e depois não lava as mãos. Vai comer uma fruta, uma verdura, e ela acaba ingerindo os próprios ovos de volta. O nome disso é autoinfestação. Quer dizer que na oxiurose pode haver uma autoinfestação. É isso mesmo. Lavar as mãos antes de se alimentar. Lembra disso? Detalhezinho também. Essa coceira da oxiurose, ela acontece mais durante a noite, por causa do calor do leito. Pessoa deitadinha, lençolzinho ou cobertor, esquentando, né, o calor do corpo esquentando o leito, o local fica quentinho, o verme fica mais ativo, colocação dos ovos e tome coceira noturna. Esse é o motivo, tá? Então essa é a oxiurose. Fácil, né? Vamos então para a nossa última verminose. Agora, a tal da filariose ou elefantíase. Filariose, também chamada de elefantíase. Qual é o nome do verme que provoca a elefantíase? Galera, esse aqui é pancada. Esse é um nome muito feio. O Escherichia bancroft. Credo! O Escherichia bancroft. Ainda bem que na prova não tem que escrever isso, né? Na questão, quando cai, ele coloca assim um nome, coloca o nome do verme e você só identifica, só lembra que, aquele nome estranho que está lá, certo? Gente, como é que a pessoa então pega a tal da elefantíase ou filariose? Você acredita, vestibulando, que é através da picada de mosquito? Incrível, que diferente! Uma verminose transmitida por picada de mosquito. Não é protozoário, não é vírus, não. É verme, é nematelminto mesmo. Então é o seguinte, ó. O homem vai ser picado por um tal de mosquito Culex. Nome científico do mosquito, um tal de mosquito Culex. Não vá confundir. Não esqueça.
Anófeles. Anófeles, ou mosquito... Lembra a brincadeira? O mosquito prego é o da malária. Flebótomo, ou mosquito palha, birigui, é o da leishmaniose. O da elefantíase, que é verminose, é um tal de mosquito culex. Não confunda os mosquitos, por favor, tá? Tem pegadinha de prova que faz isso e engana o aluno. Gente, então o homem vai ser picado. O que acontece? O mosquito, ele inocula, injeta no sangue do homem o quê? Inocula no sangue as filárias. Filárias. Ok? Filárias. Vermezinhos. Então, essas filárias, elas migram para a circulação linfática. Migram para os vasos linfáticos. Circulação linfática que nós estudamos lá na parte de anatomia, né? Circulação linfática. E daí? Então, as filárias, elas acasalam na circulação linfática do corpo mesmo. Então, vão gerar filhotinhos, as chamadas microfilárias. Então, microfilárias, elas migram para a circulação sanguínea. As microfilárias, formadas após o acasalamento das filárias adultas na circulação linfática, vão para o sangue. Ó, microfiláriazinhas. Filárias, microfilárias. Aí, amigos, o ciclo se fecha. Quando o mosquito pica uma pessoa doente, ingere as microfilárias, tá? Então, as microfilárias no mosquito vão crescer, vão virar filárias, e o homem depois pode ser contaminado pelas filárias que o mosquito está inoculando. Esse é o ciclo da filariose ou elefantíase. Detalhe: filária, Wuchereria bancroft. Veja, parte da reprodução dela é no hospedeiro e crescimento no mosquito. Então, quer dizer que a filária apresenta dois hospedeiros. Então, a filária é um parasita do tipo heteroxeno. Hospedeiros diferentes. Já a oxiurose, que a gente viu anteriormente, todo o ciclo do enteroses vermiculares é o quê? É só no corpo humano. Então, na oxiurose, o parasita é monoxeno. Eu já expliquei isso na aula anterior, estou só reforçando as ideias, ok? Amigos, e por que acontece a tal da elefantíase? Por que isso? É que a circulação linfática vai ficar obstruída. Estes vermezinhos vão entupindo, obstruindo os vasos linfáticos. E, portanto, a drenagem fica comprometida. Lembrar que quando nós estudamos circulação linfática, nós vimos que os vasos linfáticos, eles absorvem parte do líquido tissular intersticial que não foi absorvido de volta para a circulação sanguínea. Confere? Então vai acumulando cada vez mais e mais líquido entre as células no interior dos tecidos. A perna, geralmente a perna é membro inferior, vai ficando bastante crescido, muito inchado de tanto acumular líquido. Algumas vezes dá também o chamado edema escrotal. A bolsa escrotal, no caso dos homens, óbvio, né? Fica bastante inchada, assustadoramente inchada. Tem fotos por aí na internet, inclusive. Ok? Então, prezados alunos do Biomed, essas foram as nossas aulinhas, resuminhos a respeito de verminoses. Espero ter sido de alguma valia. Até as nossas próximas aulas com outros assuntos. Um amplexo do macrófago.